Todas as atenções voltadas ao plenário da Câmara, que esta semana deve analisar a reforma da Previdência. CPI de Brumadinho houve depoimento de engenheiros que prestaram serviços à Vale. Câmara participa da cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. A segunda-feira que antecede o primeiro turno de votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara foi de articulação e de contagem de votos. Nesta segunda-feira, líderes de diversos partidos estiveram na residência oficial da presidência da Câmara para encontros com o deputado Rodrigo Maia. A votação da reforma da Previdência começa em plenário nesta terça-feira e os partidos que apoiam o relatório aprovado na comissão especial contabilizam os votos necessários para aprová-la. A gente tem contado os votos, tem voto suficiente para aprovar com certa folga, de forma que agora é ajustar esses detalhes e para que a gente consiga votar até sexta-feira e matar essa questão para que se possa entrar no recesso. De outro lado, líderes dos partidos de oposição também se reuniram para definir estratégias de obstrução aos trabalhos no plenário, já que são contra o texto da reforma. Também contaram com o apoio de entidades que foram ao aeroporto de Brasília esperar pelo desembarque dos parlamentares. Comissão é comissão, são nomes muito definidos e coisas muito contadas, né? Plenário é plenário, são quadros diferentes. E nós estamos trabalhando por dentro dos partidos, por dentro das bancadas, para garantir a não aprovação e, ao mesmo tempo, o alargamento desse cronograma. Veja alguns dos principais pontos da reforma na Previdência aprovada pela Comissão Especial. Para aposentar, todos os trabalhadores terão que somar idade e tempo de contribuição. Homens se aposentam com 65 anos e as mulheres 62. O tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 20 anos. No caso de servidores públicos, são 25 anos de contribuição. O cálculo do benefício leva em conta a média de todos os salários de contribuição. Começa com 60% para quem contribuiu 20 anos e sobe até 100% com 40 anos de contribuição. As alíquotas de contribuição variam de acordo com os salários, sendo que na iniciativa privada os mais altos pagarão 11%, enquanto os servidores que ganham mais pagarão 16%. Para quem está perto de se aposentar, foi estabelecida a seguinte regra de transição. Mulheres poderão aposentar a partir dos 57 anos e homens a partir dos 60 anos, desde que cumpram um pedágio de 100% do tempo que faltava para aposentar na regra atual. Ou seja, se faltava 1 ano para se aposentar, na nova regra teria que trabalhar 2 anos. Mudanças também nas aposentadorias especiais. Professores irão se aposentar com 57, mulheres, e 60 anos, homens. O tempo de contribuição passa a ser de 25 e 30 anos. Já os policiais se aposentarão aos 55 anos, tanto homens como mulheres. Aqui varia apenas o tempo de contribuição, 25 e 30 anos. No caso de morte em serviço ou em decorrência da profissão, os pensionistas de policiais receberão 100% da última remuneração. A reforma tirou da Constituição as aposentadorias por deficiência, atividades prejudiciais à saúde e tempo de contribuição. Essas matérias serão reguladas por lei complementar. Ficou também fora da Constituição a regra de cálculo do reajuste das aposentadorias, que serão reguladas por lei ordinária. Oficialmente, faltam 2 semanas para a conclusão dos trabalhos do semestre. O tempo é curto e o desafio é grande. São 2 turnos de votações, com um quórum mínimo de 308 votos favoráveis em cada uma delas. Mas o presidente Rodrigo Maia acredita que é possível concluir até lá a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Câmara e Senado participaram da manhã cívica promovida pelo governo do Distrito Federal para a troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. As atividades de lazer não eram num parque, mas parecia. Não havia manifestação marcada, mas parecia. O encontro era numa praça, a dos Três Poderes. E amanhã deste último domingo foi dia de cerimônia cívica da troca da bandeira, que acontece todo primeiro domingo de cada mês e agora com a participação da Câmara e do Senado. As crianças brincavam enquanto aprendiam lições de cidadania. E o público que prestigiava a cerimônia pôde também visitar os palácios.
A Ivanise Araújo veio de Salvador para visitar a família e adorou a novidade. Estou ansiosa para conhecer internamente esses órgãos que eu só vejo através da TV e não, entendeu? E aí na visitação, as outras 2 vezes que estive aqui, não tive a oportunidade de conhecer. A chefe da visitação e do receptivo institucional da Câmara garante que os cidadãos saem transformados da visita ao Congresso. Na medida em que ela vai andando pelo nosso palácio e vai conhecendo a história política, a história do país mesmo, ela vai entendendo da importância da própria participação que ela tem, que ela tem que estar presente nisso e ela sai transformada. A Manhã Cívica é uma iniciativa do governo do Distrito Federal, que convidou os órgãos que promovem visitação pública a também participarem do evento. A ideia é trazer à esplanada não só o cidadão brasiliense, mas também turistas do Brasil e do mundo para viverem uma experiência única na capital. A bandeira da Praça dos Três Poderes está no Guinness, o livro dos recordes, como a maior bandeira hasteada no mundo, medindo 286 metros quadrados e pesando 90 quilos. Depois de 20 anos de negociações, Mercosul e União Europeia fecham um acordo histórico de livre comércio. O governo estima que os ganhos para o produto interno bruto do país cheguem a 500 bilhões de reais em 10 anos. O acordo versa sobre a isenção de tarifas alfandegárias, importação e exportação de produtos agrícolas, automóveis e maquinários, serviços, compras governamentais, medidas sanitárias e fitossanitárias, propriedade intelectual, entre outros. A União Europeia terá até 10 anos para zerar as tarifas sobre a maioria dos produtos do Mercosul. O Mercosul terá até 15 anos para fazer o mesmo em relação aos produtos europeus. Em contrapartida, os países se comprometem a promover a proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, ressalta a importância do acordo para o país. A importância dele é muito grande, né? O Mercosul deixa de ser um instrumento ideológico altamente fechado para se tornar realmente um instrumento para dinamizar o comércio interno aqui no Brasil. As somas são bilionárias, a expectativa de crescimento do PIB é superior a 100 bilhões de reais, as trocas vão ser cada vez mais intensas e, além disso, além de gerar emprego aqui no Brasil, porque vai aumentar a exportação, agora o Brasil tem uma posição privilegiada quando for tratar de novos acordos com outros países. Para ser ratificado, o documento ainda precisa passar por aprovação no parlamento de 33 países dos 2 blocos econômicos. A expectativa é de que as novas regras entrem em vigor até o final de 2020. O deputado Arlindo Chinalha pede cautela na aprovação. No caso do Mercosul, eu acho que é fundamental a gente manter uma posição comum. Por quê? O Brasil é o país economicamente mais forte, não só do Mercosul, né? O Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial. Hoje nós caímos para a 10ª. Então é um país muito grande, muito forte, e a gente precisa saber do valor do nosso tamanho. Agora, vai ter que passar pelos parlamentos. Então vai demorar. O que não é ruim nesse caso, porque eu tenho medo da pressa, porque não é uma corrida de obstáculos. O que importa aí, é claro, não precisa ficar eternamente discutindo, mas tem que ter critério, nós temos que ser rigorosos para, inclusive, ao final, votarmos conscientes. CPI de Brumadinho houve o depoimento de 3 engenheiros que prestaram serviços à Vale na barragem que se rompeu em janeiro e provocou a morte de mais de 200 pessoas. A CPI, que investiga a tragédia de Brumadinho, ouviu 3 engenheiros que participaram de diferentes trabalhos relativos à segurança da barragem da empresa Vale. O reservatório de resíduos de mineração rompeu-se em janeiro deste ano, deixando centenas de mortos e desaparecidos e causando prejuízos ao meio ambiente e ao patrimônio de moradores da região. Ana Lúcia Moreira, engenheira da empresa Tractebel, que assinou laudos atestando a estabilidade da barragem em 2017 e 2018, defendeu os critérios técnicos adotados no trabalho feito por ela. O coordenador do Plano de Ação de Emergência da barragem, engenheiro Marcos Conegundes, disse que nunca tomou conhecimento de nenhum aviso sobre riscos de rompimento. Por 3 anos eu almocei naquele refeitório, entre 2010 e 2013,
E recente, no mínimo, a cada 2 meses, eu participava de reunião naqueles escritórios e frequentava o refeitório. Eu passava o dia meu inteiro, minha jornada de 8 da manhã até às 17, 18 horas, naquele local. Quem mais chamou a atenção dos deputados foi o engenheiro Joaquim Pimenta de Ávila, especialista em segurança de barragens e autor do projeto da barragem de Mariana, pertencente às empresas Samarco e Vale. Pimenta havia apontado riscos de segurança na obra, que se rompeu em 2015. O engenheiro disse imaginar, mas não ter certeza, de que a posição que adotou na tragédia de Mariana levou a Vale a romper, em 2016, o contrato que ele tinha para fazer auditorias de segurança na barragem de Brumadinho. Joaquim Pimenta também alertou a CPI para a falta de critérios técnicos na emissão de laudos de estabilidade. O que nós não sabemos é quando irá romper outra barragem, mas outras barragens irão romper. Isso porque, sendo ela montante ou jusante, ou se tem um cuidado muito grande com essas barragens, ou elas repetem até pelo tempo de validade, ausência de fiscalização adequada e permanente. Isso novamente poderá acontecer. Vai se configurando claramente o que eu chamo de um crime de dolo eventual ou préter doloso, que é quando a pessoa não assume diretamente que quer aquele fim perverso, aquele fim criminoso, mas também não toma nenhuma medida para que tal não aconteça. Vai se configurando a gravíssima responsabilidade da Vale e daqueles que falavam em seu nome. A Comissão de Desenvolvimento Econômico promoveu um seminário para debater políticas de estímulo ao primeiro emprego. O objetivo é modernizar a legislação para o setor. Segundo o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, o Brasil enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história. Se a gente pensar, em números absolutos dos desempregados, dos mais de 12 milhões de desempregados, a gente tem 1/3 deles são jovens, Então são mais de 4 milhões que estão aí desempregados. Então isso tem que ser observado porque consideravelmente atingem aqueles que têm até 24 anos de idade. E os jovens, eles são, dentre os jovens, mais de 25% que estão desempregados, à procura de um emprego. Então isso tem que ser discutido, a gente tem que entender o porquê disso, é um índice alarmante. No país, se a gente for ver, no total são 13%, quase 13%, um pouco mais de 13% de desempregados. Então isso dá milhões de brasileiros, mais de 13 milhões de brasileiros que são desempregados. E os jovens fazem parte, não é diferente. Além da grave crise econômica, outros fatores também interferem para dificultar o acesso ao primeiro emprego. Entre eles estão os gastos com capacitação, a falta de qualificação técnica e o excesso de encargos trabalhistas. A legislação em vigor também não ajuda. Em 2017, os supermercados foi reconhecido como atividade essencial, como os hospitais e como as farmácias. Ocorre que existe uma normativa no Ministério do Trabalho, que é a Instrução Normativa 146/2018, que não permite que o aprendiz trabalhe aos domingos e feriados. O sábado e o domingo é o dia de maior venda do supermercado. E isso prejudica o desenvolvimento do jovem com a realidade do trabalho do setor. Para o secretário de Políticas Públicas do Ministério da Economia, a saída é investir na qualificação profissional dos jovens. Quando você olha o mercado de trabalho e a demanda das empresas, uma das maiores dificuldades é a falta de capital humano. Então, os nossos programas visam qualificar o jovem para que ele consiga não só um emprego, mas um emprego de qualidade que faça uma inserção dele no mercado de trabalho de alto nível. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.